Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, salário e tempo de contrato já alinhados com o Wendel no São Paulo. Luciano também se posicionou referente à saída dele do São Paulo Futebol Clube. Tem retorno do Pedrinho Vilhena, tem jogador voltando já para o São Paulo. E uma novidade assim bombástica também envolvendo o Sabino. Tudo isso e muito mais nós vamos tratar aqui nesse vídeo do nosso São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, que tá muito bacana, tá muito legal. Galera, antes da gente começar, se inscrevam no canal, vão no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscrevem e ativem as notificações, e é de graça. Se inscrever e ativar as notificações é de graça. E deixa o like. O like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço o like pra vocês. Posso dar essa moral? Obrigado, galera. Se inscreve, ative as notificações e deixa o like, é tudo de graça. E quem ainda não deixou nos comentários, vai comentando a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. Gente, Pedrinho Vilhena não vai continuar no esporte, não vai seguir no esporte e volta pro São Paulo. O São Paulo aparentemente quer negociar o Pedrinho Vilhena. Não quer que ele volte pro elenco, né? Quer ainda que ele fique um tempo fora, porque o São Paulo entende que ele não será utilizado. O diretor entende que ele não será utilizado nesse momento. Eu acho uma bobagem, sabe? Pedrinho Vilhena entrou pouco, tem 22 anos, não é tão novo. Ele é bem novo, mas ele não é um jogador tão inexperiente. Eu quero dizer que ele não é tão inexperiente. Eu acho um absurdo. O São Paulo precisando de jogadores dessa posição, por que não o Pedrinho Vilhena, que já é nosso? Testa ele mais. E isso, e tudo isso. Pedrinho Vilhena, Eric, Galopo, muitos jogadores, Santilongo, muitos jogadores que estão no elenco de São Paulo e vários outros. Dá para fazer um link muito grande com a situação do Sabino, que eu já vou chegar, que dá para a gente perceber que falta oportunidade. Se o São Paulo fizesse um trabalho em campo melhor, se o treinador tivesse convicções melhores e soubesse aproveitar suas peças, seus jogadores, seus atletas de uma forma melhor, o São Paulo poderia fazer coisas muito melhores. Mas é isso, o Pedrinho Vilhena do esporte do São Paulo, né, não vai continuar no esporte e muito provavelmente retorne. O que nós temos de ainda é que o São Paulo não quer o jogador. São Paulo, por mais que ele seja novo, São Paulo quer realocá-lo, quer negociá-lo, uma venda ou um empréstimo, e aí isso aí não vai querer ele no elenco. Gente, eu já vou chegar no Sabino, porque isso diz muito também em relação a isso. Antes, só deixa eu falar do Luciano, acredito que a maioria viu. O Luciano, ele diz, né, que não quer sair do São Paulo, não tem intenção de deixar o São Paulo, quer ficar no São Paulo. Acredito sim, chegou algo pro Cruzeiro, né, do Cruzeiro pro Luciano, para levar o Luciano, toda aquela questão, só que o Luciano, ele é um cara, ele não é um atleta, né, um jogador tão simples de lidar. O Luciano, ele não é tão barato, ele ainda tem contrato com o São Paulo. Não é um negócio fácil, não é um negócio simples. E aí ele querendo ficar, é claro que fica mais distante, ele dificultaria. Não é tão simples uma saída do Luciano do São Paulo Futebol Clube. E aí, o que acontece mais também em relação a isso? É uma coisa muito chata, né, gente? É uma coisa muito chata, porque, de novo, vale falar aqui, não dá para não deixar de falar, que a gente vê a maioria dos clubes aí, os principais do Brasil, inclusive eu estava falando isso com o Gão França, um grande abraço, membro aqui do canal, meu amigo aqui do canal nosso, São Paulino fanático, tricolor roxo, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né, sobre essa questão do Luciano, né, dele possivelmente deixar o São Paulo, toda essa coisa toda. E aí, a gente tava falando, e o pior, né? Nós estamos meio bronqueados com o Luciano, a gente não consegue ver o Luciano nem pintado de ouro na nossa frente, porque ele não é meia. Tem muitas coisas que parece que ele é um cara meio... Não dá pra, não dá pra saber, tá? A gente escuta, a gente acha que ele é meio folgadão dentro do elenco de São Paulo, que ele manda. Não dá pra saber ao certo isso. Essa é a impressão que a gente tem. Mas, independente, isso dá um pouco de raiva dele, né? A gente fica meio bravo com ele em relação a isso. Só que isso não dá pra afirmar, essa situação do Luciano. Só que a gente sabe que ele não é meia. Todo mundo sabe que ele não é meia. E a gente sabe também que ele é um bom atacante. Tava falando com o Goi, a gente falou, é bom atacante, né? Ele é um bom centroavante, ele é um bom... E centroavante já vou chegar também nesse vídeo. Tem coisa em relação a isso também. Ele é um bom centroavante, ele é um bom segundo atacante, né? Não precisava ser assim. E aí a gente vê essa mentira que é contada todo dia no São Paulo, que prejudica o São Paulo todos os dias,
de não ter o meia, né? Quando o São Paulo jogou com o Lucas, ganhou a Copa do Brasil, né? Quando o Dorival fez um esquema para o Lucas jogar de forma centralizada, ele ganhou a Copa do Brasil. E aí é muito óbvio, é uma análise muito... A gente não precisa nem ser tão expert em futebol, não precisa nem ser genial, né? É tão óbvio isso, porque é só você pegar os concorrentes do São Paulo, os times que disputam com o São Paulo, né? Aqui os principais do futebol brasileiro. Você pega o Inter, tem lá um cara que é refugo e tá jogando muito bem. Eu, particularmente, não gosto, mas não dá para não dar o braço torcer para o Alan Patrick. Você tem no Palmeiras o Rafael Veiga. Você tem no Fluminense o Ganso, goste ou não. Você tem do Flamengo o Arrascaeta. Você tem no Fortaleza o Pochettino. Você tem no Bahia o Everton Ribeiro. Você tem no Botafogo o Almada. Independe aqui de qualidade de jogador, quem é melhor, quem é pior, quem é mais barato, quem é mais caro, quem é mais velho, quem é mais novo. Percebem que aqui você tem o Garro no Corinthians e por aí vai. E muitos outros. Percebe que todos os nossos adversários aí, todos os nossos adversários mesmo, a gente consegue falar o meio atacante, o cara dessa posição, o cara com essas características. A gente consegue apontar o time tal vai vir com o tal. Atlético Mineiro joga com o Hulk, que era mais. Mas esse é melhor tecnicamente que os outros. Então, percebem que a gente consegue apontar e ver e falar todos os meios atacantes dos outros clubes, e no São Paulo não pode ter, né? No São Paulo, quando ganhou a Copa do Brasil com o Lucas, prontamente tiraram de forma inexplicável, né? Então é muito óbvio de perceber aonde que o São Paulo está pecando em campo, na falta de criatividade, não precisa ser nenhum expert. Acho que é por isso que a gente fica com essa bronca do Luciano, né? Mas assim, gente, está definido, aparentemente está decidido. O Luciano continuará no São Paulo por longos anos, pelo que nós estamos vendo, ou até mesmo o contrato dele, até acabar o contrato dele, parece que teve realmente interesse no Cruzeiro, mas ele não vai sair. O que a gente mais lamenta é que todo mundo sabe que o Luciano ele é um atacante bom, né? Um centroavante bom. Não é nem ser um atacante, é centroavante mesmo. Já estou falando isso aqui em todos os vídeos e eu queria que vocês comprassem essa ideia também. Ele não é segundo atacante. Ele pode jogar de segundo atacante, ele joga bem de segundo atacante, mas a posição melhor dele é centroavante, é dentro da área fazendo gol. De novo, podem pegar os últimos 10 gols, os últimos 10, 15 gols que ele fez para o São Paulo, pode pegar. São todos gols de centroavante. Centroavante. Então é uma coisa que a gente lamenta demais. A gente perde duas vezes, né? Perde um atacante em potencial, que poderia ajudar mais o Caleri, ou poderia jogar na ausência do Caleri, e a gente perde no meio campo porque ele não é meio campista. O São Paulo fica sem uma posição ali e prejudicando nosso craque, nosso melhor jogador, chamado Lucas Moura. Galera, tem uma... deixa eu só falar do centroavante antes, e aí eu falo do Sabino, que é uma situação surreal. O Sabino, ele chegou e... deixa eu falar do centroavante, eu já falo do Sabino. O São Paulo parece que não vai atrás de 9. O Zubeldia pediu um centroavante. É o primeiro pedido, né? Teria sido talvez um dos primeiros reforços que o Zubeldia realmente pede. Ele chegou e falou: preciso de um centroavante. Só que todo mundo vê, né? O Luciano, ninguém conta com ele, mas é um atacante centroavante. Tem lá, de imediato, Caleri e André Silva. E tem o Rian, né? Antes a diretoria de São Paulo fala que neste momento não vai contratar nenhum centroavante, não vai contratar mesmo centroavante. E aí todo mundo olha, a gente olha para o Rian Francisco. Nós São Paulinos, né, que estamos acostumados com o São Paulo, né, bom, São Paulo bom mesmo. Nós São Paulinos mais velhos assim, a gente sabe muito mais o que significa o São Paulo do que o Belmonte, o Casares, o Rui Costa, o Zubeldia. Nós conhecemos realmente o São Paulo. A gente sabe o que é o São Paulo. A gente sabe o que dá para aceitar e o que não dá para aceitar. O que é vexame, o que não é, né? Sabe? Você não é pré-Libertadores, isso é uma vergonha. Torcer pro Botafogo para, sabe, para se classificar, isso é vergonha, vergonha. Mas para as pessoas que não conhecem o São Paulo, isso tá bom. O São Paulo é isso. Para quem não sabe nada do que significa o São Paulo, fala que isso tá certo e tal. E para essas mesmas pessoas, eles fecham o olho pro Rian Francisco, por exemplo, que é um garoto, que é um menino que já deveria ter entrado, né? São Paulo saiu das eliminatórias. Tem que ter calma, tem que fazer a transição. São Paulo foi eliminado de forma patética da Libertadores e da Copa do Brasil. Então coloque mais o Rian. Já começa a fazer a transição do garoto agora no Paulista, que muito difícil vai acontecer, mas a gente queria que já colocasse no Paulista. Já daria para ter colocado em jogos do Brasileiro que o São Paulo poderia ter ganho. Sabe, que deveria ter ganho. Contra a Criciúma, por exemplo, que encontrou uma dificuldade técnica gigantesca, né? Então não é aceitável o técnico chegar e pedir um centroavante quando você tem o Rian Francisco.
Eu não tô querendo comparar, mas a situação é a mesma. Lá no Palmeiras, com o Abel Ferreira, o Endrick entrou e começou a jogar, virou titular. Por que o Rian e ganhou o brasileiro? Por que o Rian não pode jogar pelo São Paulo? Por que o Rian não pode fazer mais pelo São Paulo, por exemplo, que é uma situação quase que idêntica com a do Endrick? Não tô falando, pode ser que ele não chegue no Endrick, não tô falando quem é melhor, quem é pior, mas a situação é a mesma. Lá pode jogar, aqui não pode. Então é assustador, é surreal isso, né? Mas por enquanto a diretoria fala que, independente do primeiro reforço, do primeiro pedido do Zubeldia, que foi um centroavante, o São Paulo vai priorizar lateral esquerdo, lateral direito, que eu já vou chegar também nesse vídeo, e meia atacante. Galera, uma situação. Ah, antes do. Tem a do Sabino, mas tem a do Wendel. O Wendel é legal a gente falar também, porque foi, se eu não me engano, o portal. Aqui, ó, o Avante Meu Tricolor, o portal do Rafael Emiliano, amigo nosso, parceiro nosso aqui, bem bacana, tem informações bem legais, né? O Avante Meu Tricolor. Não costumo dar créditos aqui, dou crédito para quem merece, para quem realmente tem a informação, né? Ele chegou e falou que o São Paulo já tem, olha aqui, ó, olha a matéria, ó. Tá quente. São Paulo já tem salário e tempo de contrato alinhados com o Wendel e inicia agora conversas pela liberação do Porto. Legal a gente ouvir isso de forma mais forte, né, de forma mais oficial, porque é o que nós já imaginávamos, né? O Porto não quer perder o Porto. O que acontece agora? O Porto não quer perder o Wendel de graça, né? O Porto quer alguma coisa. Então, aparentemente, o Porto quer liberar para o São Paulo de imediato. O Porto quer alguma coisinha para poder liberar agora. Tipo assim, não espera para o final do ano, não espera só para o começo de 2025. Pega ele agora. O Wendel teve lesão, perdeu espaço lá no Porto, então o Wendel já considera muito vir pro São Paulo, não é nem pro Brasil mais, gente, é pro São Paulo. Pelo que a gente tem no momento é o Wendel jogando no São Paulo, não é nem voltando pro futebol brasileiro, é São Paulo mesmo. E aí teve a conversa de que aparentemente o Porto quer liberar o quanto antes o Wendel pelas questões financeiras mesmo, né? Aí iria querer colocar o Moreira na jogada. O Porto quer alguma coisinha. O Porto já viu que muito provavelmente vai perder o Wendel para o São Paulo. Então, o Porto, o São Paulo e o Wendel, né? A diretoria de São Paulo, junto com o seu staff, com seus empresários, já tudo acertado, né? Já alinhado o contrato, tempo de salário, tudo. Salário, tempo de contrato, tudo. O Porto quer alguma coisinha. Falam, o Porto ainda não para pelo interesse em relação ao interesse do Moreira. O Porto ainda quer o Moreira. Falam-se em torno de que o Porto estaria disposto a pagar pelo Moreira 24 milhões e pouco de reais, alguma coisinha assim, mas o São Paulo quer valores maiores, cifras maiores pelo Moreira, né? O que inviabilizaria o negócio. Mas, gente, é aquilo que eu já falei para vocês, que eu trouxe para vocês. Neste momento, o Wendel muito próximo do São Paulo. Titi, o Alexandre e tal. Eu sei que tem uma resistência em relação a isso. O Alexandre já estava basicamente fechada. Não veio por incompetência da diretoria do São Paulo Futebol Clube. O Wendel, gente, tá tudo basicamente certo, né? Agora temos a informação aí do Avante Meu Tricolor que o São Paulo já tem salário e tempo de contrato alinhado com o Wendel, algo que nós já imaginávamos ouvir em relação a isso. Já vimos que o Wendel aceitaria reduzir valores, quer jogar no São Paulo. E Júlio Casares já falou de conversas públicas, já falou publicamente de conversas com o Wendel, de negociação já em andamento. Então, tudo leva a crer que o Wendel... tem uma outra questão também de que o Wendel quer muito, porque tá meio que garantida a vaga dele. E é meio que óbvio isso, né? O Wendel, neste momento, sendo contratado, já parece, né, que já está sendo contratado como titular da posição. E nada mais justo, né? O Wellington é o imediato lá, que já não vai ficar. O Jamal, eu acho que tem que esperar mais tempo. Acho que o Jamal ele não é tão ruim quanto parece. Se ele for tão ruim, nós não sabemos ainda, porque não deu tempo do cara jogar. Mas é óbvio que o Wendel chegando, ele é o titular da posição. Isso, aparentemente, também, segundo a apuração do nosso amigo Rafael Miranda, está pesando demais na contratação. Que é algo maravilhoso. Então, gente, pelo que dá para nós vermos, que dá para nós entendermos com todas as notícias, com tudo que está rolando em relação ao Wendel, muito provavelmente será jogador do São Paulo. Nós ficamos receosos por causa do que aconteceu recentemente com Alexandre e Thiago Mendes, né? Que os caras também já estavam basicamente assinados e do nada, né? O Souza, inclusive o Souzinha falou, Alexandre será jogador de São Paulo. Ele cravou né? E não veio, né? Um cara que tem informação e o Alexandre não veio. Então a gente fica preocupado. Eu sei que vocês ficam preocupados quando a coisa fica muito escancarada, fica muito pública em termos de contratação, se tratando de São Paulo Futebol Clube e essa diretoria bem amadora, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Vamos torcer muito para o Wendel estar já basicamente assinado, basicamente chegando no São Paulo
eu vou trazer aqui para vocês em tempo real assim que assinar. E galera, tem uma outra notícia, uma novidade simplesmente maravilhosa, mas essa é maravilhosa demais, demais. Uma coisa simplesmente absurda, envolvendo o Sabino. E é por isso que eu falo do Pedrinho Vilhena, que foi o link que eu fiz lá no começo do vídeo. É inacreditável a notícia. É inacreditável. O Sabino parece que ganha. Parece que o Sabino, se não for o menor, um dos menores. Se não for o menor, é um dos menores salários do São Paulo. Parece que ele ganha 60 mil, mas já estava combinado, já que iria aumentar, ter um reajuste para algo em torno de 150 mil. Que é justo, né? Que é justo pro Sabino. Só que o Sabino começou a jogar muito bem, né? O Sabino ele veio de belíssimas partidas. E aí falam que tem clubes russos. Um clube russo disposto a comprar, interessado e disposto a comprar o Sabino. Os valores seriam em torno de 4 milhões de euros, o que daria mais ou menos 24,5 milhões de reais, quase 25 milhões de reais pelo Sabino. Gente, inacreditável, né? É inacreditável. Falam também no Clube do México, se eu não me engano, mas, ou seja, o Sabino está despertando interesse. Vocês imaginam, São Paulo conseguindo vender o Sabino por 25 milhões, 24 milhões de reais, o Sabino. Um cara que colocou para jogar, um cara que fez poucas partidas, mas que entrou muito bem. É por isso que eu falo que tinha que colocar mais alguns outros jogadores. A Tidico não rendeu e tal, mas precisa fazer a gestão do elenco. Por exemplo, o Sabino entrou muito bem, a gente quer o Sabino jogando mais pelo São Paulo. Mas se chega uma proposta dessa, tem que vender. Imagine o que o São Paulo conseguiria fazer com essa dívida astronômica que só aumenta se o São Paulo conseguisse vender o Sabino por 24 milhões de reais. Dá para vender todo mundo. Provavelmente o Galopo não vai continuar, talvez o Bobadilha saia do São Paulo, Nestor e muitos outros. Olha quanto o São Paulo conseguiria faturar, olha quanto o São Paulo conseguiria lucrar com jogadores que mal usa, porque o Sabino, independente de ele ter entrado muito bem ou não, ele não é titular. Ele entrou em alguns jogos junto com o Alan Franco, que o Alan Franco entrou na direita, ele na esquerda, depois ele entrou de lateral esquerdo. Com o Wendel chegando, o Sabino não é titular, é a Arboleda, Alan Franco e o Wendel, vamos imaginar assim. Então, olhem tudo. Gente, eu fiquei estarrecido com essa notícia. Eu achei assim impressionante essa informação, essa notícia em volta do Sabino. Mas olha isso, teria um clube russo, não divulgam, interessado em contratar o Sabino e as cifras seriam de 4 milhões de euros, algo em torno de 24 milhões de reais. Então, olha o que o São Paulo pode fazer. O São Paulo pode tentar quitar essa dívida ou quebrar ela no meio durante um ano. Se souber fazer o futebol, se souber trabalhar Pedrinhos Vilhenas, como soube trabalhar Sabino, como pode conseguir trabalhar um Juan Pressoldi. Entenderam? É simplesmente fantástico, simplesmente maravilhoso. É por isso que eu acho que dá para fazer coisas muito diferentes com vários jogadores que nós temos ainda dentro de São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando e apurando, trazendo tudo para vocês em tempo real. Gente, o vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.